convidar aqui para falar com vocês agora o Luiz de Campos e o José Bueno. Palmas para os nossos palestrantes de hoje. Bom dia, obrigado, Soninha. Bom dia a todos. Eu sou o Luiz de Campos. Eu sou o José Bueno. Ou, como diz a Soninha, eu sou o Luiz Bueno e ele é o José de Campos, né? Bom, eu sou geógrafo de formação, tenho várias outras formações na área de ciências ambientais, etc., ciências da terra, e trabalho com essa história, para mim, uma história que entrou em mim há 25 anos atrás, e nunca mais consegui me descolar dela. A gente vai falar um pouco de como a gente se conheceu e etc., mas você quer se apresentar primeiro, Bueno, e as pessoas que estão aqui? Bom, eu sou arquiteto, urbanista, mas eu andava muito distante da arquitetura. Ou seja, eu me envolvi bastante com a educação vivencial, com temáticas ligadas ao envelhecimento, me interessa muito essa questão da maturidade, então trabalho com várias coisas na formação de lideranças, educadores, né? Me envolvi bastante com a questão da educação e da educação viva, né? E o encontro com o Luiz me trouxe de volta para a arquitetura e para o urbanismo, porque foi me revelado há uns 8 anos, né? Uma conversa nossa sobre educação, que havia uma infinidade de rios na cidade que eu não tinha a menor ideia. Vocês têm ideia da quantidade de rios que tem a cidade de São Paulo? Um pouco, né? Eu também tinha um pouco, assim, não sabia muito disso. É quando o Luiz me fala, não, são mais de 300 rios. Eu falei, não, no estado de São Paulo. Não, na cidade de São Paulo. Eu falei, nossa, eu sou arquiteto, devia ter aprendido isso, né? É certo que faz tempo que eu fiz arquitetura, não foi ano passado. Mas não tinha essa informação disponível, que hoje tem nas universidades, né? E aí, daí começa uma história de interesse, tudo que a gente vai falar aqui tem a ver com isso, né? Com se interessar pelo lugar que a gente vive, se interessar pelas pessoas desse lugar, se interessar pela memória desse lugar, pelo futuro desse lugar. É tudo uma questão de interesse. E de menos assim apatia, né? Menos de isso aqui não é problema mesmo, isso aqui está ruim mesmo, sempre foi assim, então não é. É muito difícil de resolver. A gente tem uma coisa assim, né, de não é nosso, né, isso aqui alguém tem que resolver essa história. E talvez não. E talvez esse problema passe por nós, para essa solução, para essa cidade melhor, também passar por nós. Então, essa é a minha microapresentaçãozinha, a gente vai contar. Eles podiam também se conhecer, né? Um pouquinho, né? Só nós a gente faz falar? A gente faz uma coisa bem legalzinha, que é para a gente se conhecer melhor. Pode ser? Só que vocês vão responder uma pergunta que nunca fizeram para vocês, tenho certeza que nunca fizeram. Vocês vão se apresentar um para o outro. Quem estiver sozinho, assim, fica com a pessoa de trás, 2 pessoas só. Vocês vão se apresentar assim. Meu nome é Piriri Piriri, você fala o seu nome direitinho, ok? E o meu rio é esse. A minha pergunta que eu vou fazer é, qual que é o seu rio? Tipo, a lembrança que você tem de rio, uma história que você teve no rio, o rio da tua infância, o rio do interior, um filme que você viu que tinha um rio, um livro que tinha um rio. Eu quero que vocês revelem para essa pessoa que está do seu lado qual é o rio que está aí dentro. Porque se não tiver rio aí dentro, a gente não vai se interessar por um rio lá fora. Então, tudo que a gente faz com relação a rio é querer que essa lembrança minha de rio eu possa viver aqui na minha cidade. Eu tenho uma neta de 1 ano e meio que eu quero que ela desfrute dos rios que São Paulo tem, na cidade dela. Mas precisa ter esse rio aí dentro, para ter esse... Pode falar palavrão aqui? Para ter tesão por esse assunto, tem que... Eu não sei, estou aqui na casa, né? Isso aqui é a formalidade são nobre, né? Mas tem que ter essa coisa, tem que ter um troço. E começa acessando esse rio. Vocês têm um rio aí dentro? Tem. Então, 1 minutinho, você vai contar seu nome e o seu rio, para essa pessoa estranha que está do seu lado. Olha que legal. E o porquê esse rio é o seu rio, tá bom? Por que esse rio? Legal, conta um pouquinho desse rio. Tem difícil. Rio aí dentro? Já foi para um rio? Já esteve no rio? Nunca? Ouve a história de rio, então, de quem está do lado. Ó, quem estiver sozinho, eu estou de olho em você, hein? Encosta ali para contar o seu rio. Juntou.
Léo, fica com essa cara não. Conta para ela o seu rio. Conta uma historinha. Pode mentir também se quiser, mas conta um troço. Deu? Ó, gente, vocês podem continuar depois dessa história, né? Olha a carinha de vocês agora. Olha a carinha. Eu tô vendo daqui. Olha a carinha de cada um. Como mexe, né? Já vamos para outro lugar, né? É desse lugar que a gente parte. No escurinho mesmo. Foi legal ouvir a história do rio do outro? Foi legal contar a tua história de rio? Já tinham te perguntado qual é o seu rio antes? Vocês podem perguntar também agora, tá? Quando você encontrar, e aí, tudo bem? O que você faz? Qual é o seu rio? No mínimo vai começar uma conversa interessante, né? Sobre lembranças, sobre sonhos. Você pode falar, pois é, São Paulo tem um monte de rio. A gente foi lá na Câmara, Soninha chamou para uma conversa, tem rio. Aí a gente começa a mexer no pensamento das pessoas da cidade, que é assim que a gente faz. Fala, Luiz. Essa é a nossa foto assim, oficial. Uma vez a gente fez uma exposição, foi na Praça Vitor Chívida. E aí a gente foi fazer uma exposição e os caras falaram, para abrir a exposição, precisamos de uma foto de vocês para contar uma história de vocês e tal, assim, apresentar vocês para o público. Ah, legal. A gente procurou e mandou essa foto e os caras não queriam de jeito nenhum, né? Falava, vocês estão de costas, né? Não dá para ver quem são vocês. Mas a gente acha que essa foto conta muito da gente. Essa foto foi tirada por uma amiga, Silvana Gerra, uma historiadora, escritora, pesquisadora. E esse riozinho é perto da minha casa. Esse rio é o Corveta Camaquã, é o nome oficial dele hoje. E acho que essa foto fala muito sobre o que a gente quer para a cidade e sobre nós mesmos, né? E quem é o importante nessa história. O importante está lá, no centro da foto. Luiz, mais uma coisinha da foto que acho que é bonita. Vocês vão entender. A gente foi educado a dar as costas para os rios. Isso, fisicamente, as casas, as construções, deixaram esses rios nos fundos. Ou seja, toda a urbanização de São Paulo tem essa memória do rio ser uma coisa que fica lá atrás. É um lugar bom, bota casca de banana, lixo, você bota lá atrás. Você não ficou na nossa frente. Seria tudo diferente se a gente tivesse uma cidade construída de frente para o rio. Como tem outras cidades no mundo que foram construídas assim. Então, isso que a gente está fazendo aqui, a gente não consegue puxar o rio, botar o rio na nossa frente, assim, meio complicado. Mas a gente consegue se voltar para olhar o rio de frente. E o que a gente vai fazer aqui é começar a olhar esses rios de frente e tirá-los das nossas costas, né? E começa assim, sentadinho, se interessando por um rio. Mas precisa ter fazer uma mudança de paradigma. E esse banco, ele não está voltado para o rio. Ele está voltado para a rua. A gente teve que virar de lado, né? Teve que sentar olhando para o rio. Bom, próximo. Esse ponto é um ponto muito importante, esse lugar aí. Por quê? Porque ele é exatamente a foz do Rio Luiz com o Rio Bueno. Essa mesa, em maio de 2010, eu entrei nesse café com um amigo, o Celso Sekiguchi, vamos homenageá-lo novamente aqui, né, Zé? E ele olhou e viu um outro amigo dele sentado na mesa de café. Era o José. Aí ele chegou perto do José, cumprimentou, me apresentou para ele, falou, esse aqui é o Luiz de Campos, o José Bueno, você já se conhecia? Não, a gente não se conhece, acho que viu o Avatar no iogurte, né? Mas não se conhecia pessoalmente. Ele olhou para os dois e falou assim, sabe o que eu acho? Acho que vocês têm que conversar entre vocês. E pegou e foi embora. Uma coisa mais esquisita do mundo, né? Na hora eu pensei assim, acho que o Celso está querendo me arrumar um encontro, alguma coisa do tipo. Mas não era, ele teve uma sensibilidade muito grande de perceber que o que eu fazia, ele sabia o que eu fazia, e o que o Zé fazia tinha sinergia, podia dar samba a partir daquele encontro. E aí eu conversei com o Zé. O Zé falou sobre as coisas que ele faz, ele aqui já falou um pouco sobre o que interessa a ele, a questão do corpo, a questão da aprendizagem, sensei de Aikido durante 20 anos, e arquiteto, se interessava para a cidade, e eu fui falar sobre o que eu fazia.
Eu carrego sempre uma mochila. Hoje eu não vim, porque vim aqui para o Salão Nobre da Câmara. Tal. Eu não trouxe minha mochila. Mas eu sempre carrego uma mochila com uma pastinha dentro, cheia de mapas, de fotos, porque eu nunca sei com quem que eu vou encontrar na rua, com quem que eu vou falar e se eu preciso mostrar isso. Esse dia eu estava com a pastinha. E eu mostrei para ele essa imagem. Essa imagem é uma imagem de satélite da cidade de São Paulo e é uma imagem que a gente já está acostumando a ligar à cidade. Falar, as pessoas veem isso e já falam, isso é São Paulo. Eu conheço isso aí, é São Paulo. Elas conseguem reconhecer. Aquele pontinho vermelho lá, ele está um pouco grande assim para a gente poder ver, né? Que nem está dando para ver muito bem. Mas no centro daquele ponto vermelho nós estamos agora. Então é para ter uma ideia do local onde a gente está. E o que a gente está vendo no geral é o quê? Uma mancha cinza enorme, né? Ali meio avermelhada nessa imagem, meio esbranquiçada lá no meio, que é concreto, rua, cidade, prédios, as construções. Né? É a cidade construída, é a área mais urbanizada de São Paulo. Ao sul, aqui, a gente vê duas manchas assim, ó, meio em V. Uma é a represa Guarapiranga, do lado esquerdo, e a outra um pedacinho da represa Billings. Tá? Mais ao norte, lá também a gente vê uma mancha verde sendo cortada lá. Aquilo ali é o começo da Floresta da Cantareira, da Floresta Nacional da Cantareira e tal. E dá para ver algumas coisas no meio disso aí. Por exemplo, nessa posição, mais ou menos, a gente vê uma mancha no meio do marrom ali, que é a APA da Fazenda Velha do Carmo, onde fica o Parque do Carmo, na Zona Leste. Parque do Carmo, onde fica o Sesc Itaquera, etc. Ali dá para reconhecer. Aqui, mais no meio, embaixo do vermelho, a gente vê uma grande mancha aqui, que é o Parque das Nascentes do Ipiranga. Então, é uma mancha de mata que tem na cidade, importante, né? Dá para ver uma mancha um pouquinho mais pequena para o lado esquerdo, entre o vermelho e essa do parque, que é o Parque do Ibirapuera, onde estão os lagos do Ibirapuera, etc. Essa linha reta que sai aqui da Guarapiranga e da Billings, e vai fazendo meio curva, assim, passa no meio de um círculo branco e tal, esse é a Marginal Pinheiros. Né? No meio tem um canal nela, né, tal, o Rio Pinheiros, mas é a Marginal Pinheiros. E outra linha que forma um T com essa ali em cima é o canal do Rio Tietê. Então, pronto. Já vimos mata, já vimos água, já vimos rio na cidade. Mas eu falei para o Bueno, mas eu não vejo a cidade desse jeito. Naquela época, 15 anos, eu já via a cidade desse outro jeito. É a mesma. Pode fazer assim, ó. Porque eu fiz isso, quando ele mostrou isso aí, eu fiz. Esse efeito de levantar a sobrancelha, né? Falar, oi? Ou esse mapa, não tem alguma coisa estranha, né? Que eu não sei disso, né? Ou é outra cidade, ou tem coisa a mais aí. E aí ele trouxe esse mapa que foi o começo da história do Rios e Ruas, foi a conversa sobre essa camada da cidade. E aqui a gente está falando disso, desse interesse por uma camada adiante. Tipo, a gente se relaciona com as pessoas, com as coisas, com a primeira camada, né? Eu olho para você, vejo assim a tua idade, o teu jeitinho, já tenho uma ideia de quem você é. E não vou adiante para saber mais, né? Então, a gente também faz isso com a cidade, né? A gente olha, a cidade é violenta. Entrevista agora para a Elisa, a TV Câmara. A gente tem uma imagem de São Paulo que é uma cidade meio dura, violenta, cidade de selva de pedra, e é insegura, e não tem não sei o quê. A gente já tem essa... E o que mais? O que mais que tem que eu não estou vendo? O que mais que tem que eu posso me encantar, né? Depende desse desejo do olhar. E aí surgiu, quando ele mostrou esse mapa, surgiu o desejo de saber mais dessa cidade que eu não sei, que eu não conhecia. Me contaram que tinha acabado tudo. As pessoas falam na cidade, São Paulo tinha rio. Já ouviram isso? Vocês falam isso também? São Paulo tinha rio. São Paulo tinha. Nunca mais falem isso, tá? Porque os rios não foram para Brasília. Não se mudaram assim para Belo Horizonte. Eles estão aí, exatamente onde estiveram.
E essa curiosidade que eu coloquei para o Luiz, dá para a gente ver esses rios? Dá para a gente dar um pulo? Dá para a gente conferir, né, se isso aí é memória, isso aqui é um museu, ou isso aqui é atual, é presente? Legal, eu acho que é legal. Já você já falar sobre essa história que você estava falando de dá para ver. Mas antes, eu só queria mostrar uma coisa. Volta uma vez, André. Ok? Os dois se encaixam, tá? Próximo. Encaixa direitinho. Tem muita diferença, lógico, né? A gente está vendo lá uma linha, o T do Tietê, cheio de curvas. Entre a Barragem da Penha e a Ponte de Osasco, onde foi feita a retificação do Tietê, onde ele ficou reto no canal, eram 34 quilômetros de rio. Hoje são 17, exatamente metade. Perdeu a hora que retificou, com essas curvas. Aqui embaixo, vocês não estão vendo as represas, não tem a Guarapiranga, não tem a Billings, porque essa imagem mostra como eram os rios antes de todas as intervenções que a gente fez na cidade. Vamos dizer assim, século XVI, século XVII, era assim, ok? Agora, era assim e está exagerado aí? Era assim mesmo? Ou era assim e está simplificado? Tem muito mais rio do que aparece aí. O que vocês acham? Bom, vou perguntar e vou pedir para vocês levantarem a mão, tá bom? Vamos lá, vamos se preparar para o Enem, que é domingo, né? Então, vamos lá. A alternativa A está exagerado. Você desenhou um monte de rio aí só para dar um exemplo. A alternativa B é exatamente desse jeito. Eles estão encobertos, eles desapareceram, estão retificados, mas é esse número de rios que tem nessa área da cidade. E a alternativa C está muito simplificado, ok? Vamos lá, quem acha que a alternativa A, exagerado? Temos alguns aqui, na alternativa A. Em rio demais aí, né? Luiz, ele carregou na tinta e botou mais... botei mais rio só para o pessoal poder compreender qual é. Tudo bem, alternativa B é exatamente esse número de rios aí, é um mapa próximo da exatidão. Acho que é a maioria, hein? Bastante, hein? Está ganhando a B. E a C está muito simplificado, tem mais rio do que isso, etc. Vocês não estão colando, não, né? Tá bom. A alternativa é a C. Tem muito mais rio que esse. Quer um exemplo? Está vendo o ponto vermelho? É onde a gente está, ok? Ali estão representados 2 riozinhos formando um. O riozinho de cima, que está representado, é o Saracura. O riozinho de baixo é o Itororó. Quando os dois se unem na Praça da Bandeira, eles viram o Anhangabaú. Ok? Só ali está faltando 4 traços. Está faltando. O Saracura se divide em Saracura Grande e Saracura Pequeno, que se juntam na Praça 14 Bis. Ainda tem o Augusta, que vem mais acima um pouquinho, que desce e vai encontrar os dois depois da Praça 14 Bis, embaixo mais ou menos a ligação leste-oeste na Avenida 9 de Julho, onde era o tanque Reuno, que alimentava a cidade de São Paulo de água. A gente tomava água do Anhangabaú. Olha que loucura. E, no meio dos dois, está faltando o Bexiga, que passa exatamente aonde? Quem sabe? Aqui embaixo. É só descer na garagem. É só descer na garagem que tem uma caixa de inspeção da galeria do Rio Bexiga, embaixo da Câmara dos Vereadores, da Câmara Municipal de São Paulo. Ok? Legal. Então, é só para ter uma ideia de que isso é uma simplificação, embora uma simplificação muito bem feita, é um croquis de um geógrafo chamado professor Aziz Nassib Absaber, e ele fez esse croquis para a tese de doutorado dele na década de 50, mostrando como seria antes da cidade ter feito as intervenções. Mas o Zé estava falando que a gente se encontrou, né, Zé?
E aí você, de repente, perguntou para mim se podia ver essa realidade. Não, porque tem duas dimensões de conhecimento. André. Uma é aquela que acontece quando você ouve alguma coisa, quando você lê alguma coisa. Aí você fala, já entendi. Você leu, você ouviu uma palestra, já sei. Agora eu aprendi sobre isso. Isso é um nível, e a gente mora nesse lugar achando que está sabendo a partir do que você está vendo e do que você está ouvindo. Mas tem um outro nível de conhecimento, é quando você come esse conhecimento. Você vai lá e vai experimentar esse conhecimento. Eu posso ficar aqui fazendo uma palestra sobre o sabor de uma maçã, contar todas as nuances, mas só vai acontecer mesmo o conhecimento quando vocês derem uma dentada na maçã. Eu vou falar, uau, agora entendi o que ele estava falando. Então, esse conhecimento me interessa, que é como a gente vai... Como é que a gente pode ver esses rios lá? Usar o corpo, usar o nariz, usar as mãos, ouvir a música desses rios. Dá para a gente ir lá? E aí a gente foi, eu perguntei, onde é que a gente pode, aonde a gente pode ir para ver um rio? Aí o Luiz fala, qualquer lugar. Qualquer lugar. A gente sai em qualquer lugar, você vai dar 10 minutinhos. Na garagem. Você vai achar, vai descer no elevador, acha um rio aqui embaixo. Aí eu falei, não, o Luiz é enjoado, né? Que ele provoca e eu aceito. Vamos caminhar, vamos para a minha casa, eu moro no Butantã, lá perto da Morro do Querosene, Vila Indiana, vizinho da USP. Ele falou, vamos para a sua casa. E de lá a gente faz um passeio, vamos ver se a gente acha com o mapa na mão, usando o nariz, o olho, né? Tem que sair feito uma criança, tem que sair com espírito de detetive, né? Para achar o que não existe. A gente vai achar uma coisa que não há. A gente foi para casa, 5 minutinhos, a gente saiu de bicicleta, curioso assim para ver E como é que você acha Rio, né? A gente acha cinema, teatro, bar, padaria. Para achar Rio, você tem que estar num estado alterado de interesse, né? E aí logo a gente reconheceu uma mata, para mim era muito familiar, aquela mata era um cantinho ali da rua, na fronteira ali com a cidade universitária, mas aí já com essa sensibilidade alterada, senti que a temperatura ali era diferente, tinha barulho de passarinho, tinha água correndo na guia. Eu falei, aqui tem coisa. Eu, Luiz, com o mapa na mão, falei, deve ser por aqui. A gente subiu num barranco, esse barranquinho aqui, é mais ou menos o mesmo terreno, né? E a gente subiu no barranco e afundamos o pé num charco. Estava cheio d'água. Então a gente foi andando, um monte de taiobas, planta aqui. Luiz trouxe essa informação. Onde tem taioba, tem água. Então, taioba é uma informação, o barulho, o cheiro. Permanentemente, mesmo na seca. Tem que estar encharcada, senão a taioba morre. E a gente vai até o muro lá da USP e a gente vê essa água minando de dentro da USP para fora. O muro está até furado por conta desse permanente movimento da água querendo sair. E o murão lá, bacana. Um pouco depois, a gente vê essa beleza, assim, essa riqueza de água assim, brotando do lado da minha casa. Hoje eu falo, onde a pessoa pergunta para mim, onde é que você mora? Eu falo, eu moro perto das nascentes do Iquiririm. Como assim? Onde você... Procurem no Google, nascentes do Iquiririm. Vão achar. É o seu rio também? Você contou do rio? Olha, somos vizinhos de rio. Aí já começa... Eu moro do lado de uma nascente. Isso aqui não está em Salesópolis, como o pessoal contou para a gente. O rio Tietê nasce lá, só tem nascente lá e o resto é só esgoto. Não, tem nascentes pela cidade inteira. E seguimos esse rio. Então, a gente saiu... Aquela cena ali eu estou, acho que uns 8 anos mais magro, naquela... Na foto do meio de cima. E a gente vê ali, toda aquela alegria de achar uma nascente, ela some exatamente ali. Porque o rio ele é canalizado. Ou seja, a gente tem um pedacinho de água disponível, nascente, fresquinho, logo ele vai para aquela galeria e não se vê mais o rio, ele vai continuar correndo sob as ruas do Butantã. Uma delas, a Rua Iquiririm. A gente deu nome para esse rio, que não tinha. O negócio de matar rio é tão louco que a gente tira a identidade do rio. Ou tirando o nome mesmo, ou dando o nome de outra coisa. De uma data, de uma pessoa, enfim. Fomos atrás do rio, seguimos. Aí a gente começou a andar para acompanhar a história desse rio pelas ruas do Butantã. Aí ele passa pela MF Amorim Lima, passa pelas ruas ali da vila, passa por baixo da Escola da Vila, uma escola particular, referência também. Amorim Lima, olha que louco, um rio liga as duas escolas. E bate numa delegacia. Delegacia 51º Distrito Policial. Aí a gente sai da bicicleta, fim do passeio, né?
Eu achei que tinha terminado, mas não conhecia bem o Bueno ainda. Né? Mas aí a gente usei dessa minha lábia, né? Falei, vamos até lá o delegado. Vamos conversar com ele, contar a história. A gente desce a bicicleta, vai até lá. Explica que a gente estava de bicicleta, né? Bicicleta. O delegado, sendo delegado, né? Fala, qual que é a ocorrência aí do rapaz? Ele fala, não tem ocorrência não, a gente está seguindo um rio invisível. Imagina aquela a hora reação, eu achei que a né? gente ia ser preso, né? Vocês estão andando atrás do rio invisível, bonito, né? Ah, que legal, invisível, né? Você não vê o rio, né? A gente está lá de cima, descendo, né? Ele achou que a gente tinha tomado um troço forte, né? E aí, vocês querem o quê? Vocês querem o quê? Vocês querem entrar na delegacia? Vocês querem pular um muro aqui, né? Eu falei, nem tinha pensado nisso, né? Mas seria incrível se o delegado deixasse a gente continuar seguindo. Aí ele curtiu a gente. Aí ele podia botar a gente na cela ou curtir e falar, não. Ele desceu do banquinho e falou, vem cá, não tem. Aí foi mostrar onde é que está o rio. Ninguém foi lá com essa ocorrência. Primeira ocorrência que ele recebeu de 2 pessoas, dois procurando um rio senhores perdido. Atrás de um rio perdido. De um rio preso. Um rio Estamos atrás de preso. um rio que está preso aqui. Aí acho que foi isso que ele curtiu. Tá lá, vamos lá. Foi com a gente até o final da delegacia, um monte de carro apreendido lá, enferrujado, aqueles carros que ficam na delegacia, né? Atravessou ali com a gente, botou uma escada, nos ajudou a passar a bicicleta, quase deu lanchinho para a gente, assim, né? Vão lá e, nossa, bom passeio, enfim. Ele curtiu a gente. E a gente cai naquele terreno ali, que é a... Terceira foto Terceira de cima. Que é um terreno do Instituto Butantan. Ou seja, a gente invadiu o Butantan pela delegacia, né? Com a ajuda do delegado. Com a ajuda do delegado. Meses depois, só um parênteses, a gente fez esse mesmo passeio com os alunos do Amorim Lima e alunos da Vila, e os pais e professores. Aí eu voltei no delegado. Doutor, para nós aqui de novo, né? A gente quer voltar a fazer aquilo que a gente fez lá, só que agora são umas 50 pessoas. E aí você topa? Ele falou, topo, só pede autorização do Butantan. Se eles derem autorização, eu aprovo. Aí a gente foi para o Butantan pedir autorização. Eles perguntaram para que ano que era. Eles perguntaram para que ano vocês querem. Não, é domingo agora que a gente quer fazer o passeio. 3 dias. E o delegado já autorizou, mas vocês precisam ter um do ofício aqui. Ah, não, nem pensar ofício, isso aqui. Secretaria da Saúde, né? É um troço complicado. Aí, rede, internet, Facebook, acha quem tem alguém em contato. Resumindo, fizemos a expedição com alunos da Vila Amorim Lima, com o ofício do delegado e um ofício do Instituto Butantan. Está quase num quadro isso, né? E a gente fez a passagem de escada, tudo igualzinho, seguindo esse rio, com essa garotada. E termina aqui no Pirajussara, né? Esse aqui é o final do caminho. As águas desse braço do Iquiririm, que é um braço do Pirajussara Mirim, chega no Pirajussara, que vem lá do Tabuão. Nunca mais paramos de fazer isso, porque é divertido e é emocionante. Você descobriu que ninguém sabe, ir até lá, chamar as pessoas e criar essa conexão física, né? Sinestésica, assim, com uma temática tão importante, que são as águas do lugar que a gente vive. Uma coisa, essa história ela é muito significativa, a gente adora contar ela, desculpe quem está ouvindo pela 100ª, 20ª vez, mas é porque ela demonstra muito do trabalho. Primeiro porque, como o José acabou de falar, ele funda Rios e Ruas e a metodologia tudo de uma vez só. A gente conversa com as pessoas, a gente chama atenção para uma coisa interessante, chama as pessoas para ir conferir e depois conversa de novo sobre o que alterou na cabeça das pessoas. Vamos fazer hoje, só não vamos sair, não vamos ter oportunidade de fazer o passeio, mas já estão todos convidados para participar de uma expedição Rios e Ruas, por favor. Tá? Que essa é a parte importante. Ou já comecem a fazer suas próprias, né? Soninha, rola uma expedição Rios e Ruas na Câmara para oferecer para o povo aqui? Rola? Fazer a segunda parte, que é a gente fazer uma caminhada aqui pelo centro. Criar, acho que rola. Então, ó. Podemos fazer das nascentes do Japurá, Bexiga, e Simbora. passar por aqui e até lá embaixo. Legal. Bom,
Então, eu estava falando sobre essa história. O que tem nessa história tem um monte de componentes, embora ela seja muito significativa para mim e para o Zé, que é o início do nosso trabalho, da nossa parceria, ela é significativa para o próprio trabalho. Ele falou que a gente deu o nome de Iquiririm no Rio. A gente deu o nome de Iquiririm porque a rua Iquiririm saía... É na rua... Ali, como é que é o nome daquela rua? Corinto, mas a rua Iquiririm sai em frente. A gente deu o nome de Iquiririm. Vamos chamar de Riacho Iquiririm, porque não tinha nos mapas oficiais, não tem até hoje nos mapas oficiais da prefeitura. Tinha no mapa do pessoal da Sabesp, só que eles chamavam de Córrego do Instituto, só porque passava lá depois no Instituto Butantan, eles puseram um nome. Hoje eles já puseram Iquiririm, eles trocaram, porque hoje a comunidade conhece, o bairro conhece como Iquiririm. Mas aí a gente foi ver qual era o sentido da palavra, o significado da palavra Iquiririm, que a gente não conhecia. E, pasmem, Iquiririm quer dizer rio silencioso. Fofo. Fofo, né? Fofo. E de água, como Ietê, de Tietê, que é rio verdadeiro, água verdadeira. O I é água ou rio. Como Iguaçu, água grande, rio grande. Iquiririm é rio. E o quiriri, em Tupi-Guarani, é a mesma coisa que as crianças fazem hoje quando a gente faz uma pergunta, os jovens fazem hoje quando a gente faz uma pergunta em sala de aula e ninguém sabe a resposta. Qual é o som que os jovens fazem, por favor? Ninguém sabe? É esse? Vem do Tupi-Guarani. Quiriri, quiriri, quiriri é o barulho do grilo na mata quando tudo está em silêncio. E aí o quiriri é silêncio. Bom, parece um milagre? Parece, né? E o delegado? O delegado que vê os dois malucos chegando com capacete de bicicleta. O que vocês estão fazendo? Procurando um rio invisível. E o cara resolve ajudar. Outro milagre. E a gente passar na frente de uma casa com 30 pessoas, ficar olhando a pessoa sair de lá de dentro e falar: o que vocês estão fazendo? Procurando um rio. Gente, vou fazer café. E põe 30 pessoas para dentro de casa para mostrar os fundos da casa que a gente estava procurando o rio, aonde ele passa. Deixa eu falar uma coisa aqui. Isso agora eu vou falar baixinho, porque pode ser mal interpretado. Mas a gente está vendo o rio e ouvindo o rio, não está? A gente está nessa vibração de o rio, a gente está interessado no rio, não está? Eu acho que os rios estão ouvindo a gente. Eu acho que os rios estão interessados na gente também. Que nem bicho. Você tem bicho, planta, você cuida. O planta não responde? Bicho não responde? Rio responde também. Parece meio maluquice, mas o rio é uma entidade viva que sente, pensa de um outro jeito. Pensa como rio, sente como rio. Não é que nem cachorro, gato, planta. Mas é um organismo vivo que está respondendo. Essas coisinhas, que a gente brinca que é coisa de rio, parece que é o rio achando um jeito de se comunicar com a gente. Um episódio. 4 anos depois esse primeiro reconhecimento dessas nascentes, que é o marco zero do trabalho nosso, a gente começou a falar, está na hora da gente fazer uma intervenção, vamos chamar a comunidade para fazer uma ação. Facebook é legal, né? Chama as pessoas, vamos mexer no Iquiririm, vamos fazer uma ação de cuidado, que acho que é disso que se trata, né? Com pouco recurso, pouca gente, pouco tempo, um domingo, chamamos. E a gente tinha um problema ali, que era a comunicação com a gestora socioambiental da USP, uma tal de Beth Lima, na ocasião. E-mail para ela, WhatsApp, não sei o quê, não respondia, e é a responsável pelo terreno ali daquela nascente, é a cidade universitária. E a gente não achava ninguém que conhecesse a pessoa, era uma coisa estranha. Zero. Tudo muito legal, mas essa pessoa, que é assim, a pessoa que faltava ali para estar ali com a gente, é a gestora socioambiental do campus da Universidade de São Paulo. Da prefeitura do campus. E aí a gente faz esse mutirão, passa o dia inteiro, eu tenho que sair 2 horas para um almoço da comunidade do Aikido, uma confraternização que teve, e eu chego, depois tomo um banho, claro, não estava todo cheio, sujo, mas chego ainda com aquele sentimento de estar abrindo um rio, de estar cuidando de um rio. E aí eu chego com esse
essa emoção de estar falando, não quero nem saber de Aikido, quero falar do rio, que a gente está lá abrindo o rio. Aí eu estou numa rodinha, tomando ali uma bebidinha, não sei o que, conversando, contando a história para um punhado de 5 amigos, falando, a gente estava lá de manhã, agora trabalhando, nossa, 50 pessoas, o rio ficou lindo, a gente criou um lago, e trouxemos muda, Paraná, estava tudo lindo. Uma mulher ouve essa história assim. Ela fala, vocês estão falando lá do Iquiririm, ali da região? Eu falo assim, você conhece? Ela fala, eu sou a Beth Lima. E eu contando que a gente está tentando conversar com a USP, não sei o que, não consegue. São vocês? É você, Bueno, que você está lá? Paraná? A mulher está ali. A gestora do campus, a gestora socioambiental da cidade universitária, colega dessa comunidade. Falei, isso aí, onde se encaixa essa história? Está num mundo assim, Milagre de rio. Crônicas de Nárnia, né? Uma coisa assim meio magia pura, né? Que é. E essa Beth assim, várias. A gente começa a colecionar essas histórias de portas que vão se abrindo, pessoas que vão chegando do além. A gente acha que é o rio, com seu jeitinho maroto, dando pistas de que ele está gostando desse interesse. Depois de tantos anos longe da atenção nossa, tem gente voltando a ouvir esse rio, a voz silenciosa do rio. Aqui eu só aproximei, tá? Aquela imagem lá de satélite, peguei uma outra imagem do Google Earth. Então a gente agora já consegue, na verdade não está conseguindo ver o prédio da Câmara, né? Mas ali, acreditem, ali está o prédio da Câmara. Então também dá para ver mais algumas coisas. Ali dá para ver o canal do Tietê ali em cima, né? Acima da Câmara. Vocês estão conseguindo ver? Aquela parte verde ali, que está ali, logo acima do Tietê, é o Campo de Marte. Tá? Aqui embaixo, a gente, do lado esquerdo dá para ver o Pinheiros, né? O canal do Pinheiros. Ok? Aqui embaixo a gente vê o Ibirapuera, com o Lago Norte, o Lago Sul está um pouco mais escondido. Aqui, mais para o lado direito, embaixo, a gente vê o Lago do Parque da Aclimação e o Parque da Aclimação, ok? Então, essa já é uma imagem que dá uma resolução melhor. Mas, você já sabe que eu não vejo a cidade desse jeito, rios e ruas não vê a cidade desse jeito, e o Bueno passou a não ver a cidade desse jeito. Está faltando alguma coisa aí, não está? Vamos ver? Aqui o Rio Pinheiros. Chegando aqui do lado esquerdo para cá, está chegando o Jaguaré. Aí eu vou falar dali de cima para baixo. É o Bellini, é o Córrego das Corujas, é o Rio Verde, braço 1, braço 2. Essa é uma história maravilhosa, um rio que foi dividido por nós. Ele não era dividido, tá ok? Então, braço 1, braço 2. Aqui embaixo, o Iguatemi. Aqui embaixo, olha que louco, tem um rio que passa no Lago de Ibirapuera. Gente, todos os lagos são formados por rios. Todos. Não tem jeito. Vocês acham que vem um caminhão-pipa à noite, enche, aí evapora de dia e vem outro caminhão. Tem rio. No caso, é o Caaguaçu e o braço Caaguaçu e o braço Sapateiro do Sapateiro. Também histórias maravilhosas desse rio. E aqui na Câmara, agora está desenhado todos os traços. Está vendo? Que é um V, né, um W, sei lá, que figura é essa, que forma um só, na frente onde está escrito Câmara Municipal. Então, os braços são o Augusta, o Saracura Grande, o Saracura Pequeno chegando nele, o Bexiga e o Itororó, todos formando o Anhangabaú. Ok? Tá bom. Então, o Bueno passou a ver desse jeito e a gente passou a trabalhar junto. Como? Soninha falou uma coisa legal aqui do poder da comunicação, né? A gente resolveu contar essa história. E não é só falar, a gente resolveu viver essa história com o maior número possível de pessoas, né? Está na raiz nossa, o que a gente quer? Ficar contando história, fazendo gracinha, contar do delegado? Não, a gente quer mudar a cara da cidade. E isso passa pela gente. Não passa só pelo poder público, passa pelo interesse público. Passa pelo desejo público, que aí vira lei, vira projeto, vira mudança, vira obra, mas a gente começa a se incomodar com essa história e sentir que essa questão é nossa, não é de alguém, né? E isso aqui, acho que essa frase aqui é
o que mais me tocou foi perceber que a gente enterrou os nossos rios vivos. Ponto. Já é suficiente para fazer alguma coisa. Não culpar, não condenar, ou seja, a gente tem uma relação de muita compaixão até pelos equívocos que foram feitos. Tratar rio como um problema da cidade, então enterra. Esse rio inunda muito, tem muito mau cheiro, prejudica aqui o comércio, a região, então vamos enterrar. Isso foi solução da década de 40, 50, 60. Vai continuar sendo isso? Vão continuar enterrando vivo? Eles não vão embora, eles vão continuar enchendo. A gente vai ter que fazer obras maiores e gastar mais dinheiro para enterrar ele mais fundo. Falei, será que não tem um outro jeito? E a gente está colecionando experiências diferentes de renaturalização, de revitalização, de transformação da qualidade de drenagem da cidade, que joga essa água fora sem retê-la, né? Ou seja, quanto mais você canaliza, quanto mais você pavimenta, quanto mais você retifica, mais potência vai ganhar esse rio, mais velocidade, mais intensidade. Não, o problema aumenta, não diminui, né? E aqui isso aqui é um dos passeios pelo verde que o Luiz comentou, né? A gente caminha por essa. Olha só, olha a cara de rio que tem aquela vielinha ali, não tem? Beco do Batman, a gente está lá na Vila Madalena, andando, né, por aquela região. A gente vê ali que tem uma pavimentação destruída, possivelmente tem que ser sempre refeita esse lugar, porque o rio enche e prejudica ali. Então tem cicatrizes ali, né? Essa foto aqui, isso aqui o Luiz conta, que é uma maravilha, né? A gente fez um passeio. Não, só para também chamar a atenção uma outra coisa que você já falou lá no começo. Vocês estão vendo alguma porta de casa aí? Fundos, né? Sabe por quê? Quando construíram as casas, o rio estava aberto. Lembra que o Bueno falou que a gente vira as costas para o rio? Então, o que tinha ali era um monte de caninhos saindo das casas assim e jogando a água suja, né, a água do efluente, a água já usada, ali. Não é que deixou de ter isso. É que quando vai indo para frente e tal, vamos tapar, vamos fazer uma rua aqui, começa a jogar por baixo só, tá? Então, muitos lugares, onde ainda não passa o coletor de esgoto, etc., está jogando, dentro do rio mesmo. Então, ele tem esse formato de rio, a viela do Beco do Batman, porque ela aproveitou a canalização do rio e, então, ela tem o mesmo formato que o rio tinha. Então, esse aí é o desenho do Rio Verde antes, né? Não, e essa foto aqui foi nos enviada no mesmo dia da expedição nossa, à tarde. Uma pessoa fotografou esse mesmo lugar por onde a gente andou e mandou essa foto. A gente fala que é o beco do Aquaman, né? Não é o beco do Batman, isso aqui. É outro herói, né? Não é? É rio puro, né? E essa água ela chega a 1 metro, 1,5 metro de altura e leva os carros embora como se fosse de papel esses carros, né? A gente já viu essa cena, a cena a gente conhece, né? E ao que está, vocês acham que a manchete no dia seguinte, qual que é no jornal? Viva o Rio Verde, a sua cheia. O Rio Verde revela, voltou, né? Que maravilha! É essa? Não vem, né? Vamos saudar a cheia do Rio Verde. Não vem. Vem prejuízo de milhões, né? Tragédia em Pinheiros, tragédia no Aricanduva, tragédia. E aí você vai criando essa imagem do rio inimigo da cidade, né? Ele causa problema, ele causa prejuízo. Então, vamos enterrá-lo, vamos tirar da nossa frente, vamos acabar com esse problema. É uma lógica simples. A gente está querendo desafiar essa lógica e pensar em outras respostas, que não seja afundar ainda mais esse problema e adiar a solução lá para frente. Essa terceira foto, ela foi publicada no Estadão. Ela é de um amigo nosso, e aí era o começo ainda de drone, assim, né? Então, era uma coisa bacana. Ele mandou para nós uma delas e falou assim, pode usar. Como ela está cortada, ela não mostra mais um automóvel que estava aí. Esse lugar, para quem conhece, no final do Beco do Batman, atravessando a Rua Harmonia ali e tal, tem um outro bequinho em frente com umas coisas de ferro assim. E as pessoas falam, nossa, que coisa absurda. Não é um portão, não é nada, é só uns
uns palitos de ferro, assim, com concreto dentro e tal. Pô, isso aí não evita ninguém entrar. Por que as pessoas fazem isso? Elas fizeram isso para isso. Aquilo lá é uma peneira de automóvel. Porque se entrar no beco os automóveis, eles podem cair dentro da galeria e entupir a galeria. Então tem uma peneirinha de automóvel antes, e essa foto, a manchete do Estadão foi: Rio Verde carrega 7 automóveis e tal. Tem novidade? Tem. Carregou 7, porque 6 ele já tinha levado várias vezes. Esse foi o recorde. Naquele ano, eu não sei depois disso, né? Já faz 2 anos, isso é dezembro. As outras 2 fotos são de 25 de janeiro de 2012, de manhã e à tarde. A pessoa fala, você tem que falar com o governador, mas tem que conversar com o prefeito, o secretário do meio ambiente, tem que conversar com quem vai decidir alguma coisa. E a gente tem a percepção de que, sim, é importante conversar com essas instâncias. Bacana. Mas é mais importante ainda a gente criar desejo aqui, na rua, sentado lá. Ou seja, a gente percebe assim, esse envolvimento da população como fundamental para sensibilizar quem está lá. Então, não sou eu, Luiz, falando, puxa vida, vamos cuidar desses rios. Ah, legal, tem tanta coisa para fazer na cidade, né? Tanto problema, a demanda é enorme. Eu e o Luiz somos poucos para isso. A gente vai precisar de muita gente. E dando relevância para essa temática como central. Claro que segurança, habitação, saúde, e vai embora, né? Transporte, é tanta coisa, lixo, nossa, né? Para nós, a questão da água e da percepção da relevância dessa qualidade da água na cidade, ela é importante e é prioritária para a gente. E isso aqui, para nós, é fundamental. Está na rua, aqui, esses dois aqui de baixo têm uma coisa em comum, são assistentes nossos. São co-facilitadores dos processos de aprendizagem colaboradores muito importantes. E sensibilização. Sabe quem são? Vou apresentar para vocês. Seu Madureira, que está aqui, e seu Onofre. Seu Madureira aqui do lado direito, seu Onofre do lado esquerdo. Esse aqui com as bicicletas é seu Onofre. Moradores de rua que usam essas águas sabem exatamente onde estão as bicas da cidade, onde estão a história das águas da cidade, porque eles precisam para lavar roupa, para tomar banho, às vezes até para cozinhar, para preparar alguma coisa. Então, a gente para com um grupo para ouvir morador de rua contar a história da cidade, de onde estão esses rios. O seu Onofre está aqui na Bela Vista, usando água para lavar táxi, fazer o seu dinheirinho ali, há 40 anos. Então, a memória está lá. E, às vezes, não precisa ser só um morador de rua. Os cabelinhos brancos da cidade guardam essas memórias, né? Então, a gente encosta nessas casas, nessas pessoas, e toca campainha mesmo. A gente vê um cabelinho branco, a gente tem uma tara por cabelinho branco, né? Porque eles sabem onde estão, eles viveram aqui, e esses rios não foram enterrados e desapareceram há séculos. Foi há 30 anos, 20 anos, 40 anos. Né? Seu Madureira, isso aqui foi ótimo, né? A gente com aquela jornalista da CBN, a gente desceu com uma jornalista com o microfone aberto, contando o que é um passeio rios e ruas. A Magé Flores. E aí a gente chega lá num trecho do Corujas, e está lá o seu Madureira tomando banho dentro do rio. E uma senhora fora achando um absurdo aquilo. Olha que escândalo, aquele moço ali, seminu, tomando um banho nessa água fétida. Isso devia ser proibido. E ela assim, super contrariada. E a jornalista ficou meio inquieta de ver essa cena. Né? Um cara desfrutando da água, lá com a canequinha, lá tomando banho no rio, e a senhora brava. E o neto da senhora assim, acompanhando essa cena toda. Né? Um morador ali tomando banho, a avó querendo levar a menina embora, não vai ver essa coisa horrorosa, vamos levar daqui, que isso aqui é um mau exemplo para essas crianças. Né? E aí a jornalista percebeu o debate político ali rolando, né? É um debate político, né? A mulher contra o rio e o homem a favor do rio. E o homem querendo desfrutar das águas da cidade e a mulher querendo que devia fechar aquele rio. Ela termina a entrevista, a dona Bernadette, que é o nome dessa senhora, ela dá uma saidinha, ela pega o microfone e vai até a criança. E fala assim, escuta, você acha que esse rio aqui está aqui para nadar ou tem que ser fechado? Ele dá uma olhada para a avó, né? Para não levar uma... E ele fala,
Para nadar, para brincar. Você quer ver esse rio aberto ou esse rio fechado? E naquela outra espiada, eu quero ver aberto. Então, a gente está com menino, a gente está com morador de rua. E a dona Bernadette, ela é legítima. Tem gente que acha errado o rio. A gente vai ter que lidar com esse povo também, que acha que é um absurdo ter rio. Mas onde já se viu? A 23 de maio virar rio. Tem uma faixa de rio para o rio Itororó acompanhar a 23 de maio. Não tem mais rio ali. Então, saber lidar também com as donas Bernadettes, né, que vão dizer não, a oposição é enorme hoje. Aqui na prefeitura, você pode até confirmar isso, o que a gente vai ver de pedido para fechar rio é muito maior do que pedido para abrir rio. Nem sei se tem pedido para abrir rio, né? Tem o nosso. A gente tem um. E a gente vai abrir. Mas tem que criar esse pequeno movimento, porque a inércia é de enterrar mais, e enterrar todos, e tirar esses rios, porque a gente aprendeu isso. Tipo, rio bom é rio enterrado. Lembra, né? Rio bom é rio longe, é rio fechado. Né? Bom, aí são algumas imagens do que aconteceu e a partir daquele momento que eu e o Bueno conversamos e passeamos juntos, aí a gente resolveu chamar mais gente, só isso. A verdade, a diferença é essa. Aí tem algumas imagens de várias outras iniciativas que surgiram. Então, aí, por exemplo, as fotos ali de cima das crianças, depois as pessoas do lado da bica e depois o lago, é no Iquiririm. E embaixo também, ali, a gente está trabalhando dentro da USP até. Aqui já é a Praça das Nascentes, ali na Pompeia. O pessoal também abriu, fez 2 lagos já, e etc. E tal. Então, a partir o pessoal da Praça das Nascentes, por exemplo, o pessoal Tem Água em São Paulo, Existe Água em São Paulo, etc., vieram no mutirão o pessoal do Parque Augusta, vieram no primeiro mutirão do Iquiririm. Isso é uma coisa que começou a se espalhar pela cidade. Né? Aí tem algumas... Aí acho que o Bueno vai querer falar sobre uma foto aí, mas, no geral, as fotos mostrando que também Rios e Ruas trabalha de uma maneira diferente com essa temática. Se vocês forem em qualquer lugar ouvir falar sobre a questão da água em São Paulo, do esgoto, como os rios são tratados, vocês vão ouvir que São Paulo produz não sei quantos milhões de metros cúbicos de esgoto por dia e que bombeia não sei quantos quilômetros e que tem tantas estações de tratamento e etc, etc. Não é a nossa pegada. A gente acha que a gente tem que trazer os rios de volta ao cotidiano das pessoas. A cultura é muito legal para isso. É muito legal. Essa foto aqui do meio e de baixo é do Bloco do Peixe Seco, por exemplo. O Bloco do Peixe Seco tem esse nome por nossa causa também. Eles iam se chamar Bloco do Saracura. Aí eles descobriram que o rio Tamanduateí, o nome original dele, era Piratininga. O nome original da cidade, vocês sabem? De São Paulo? Como? Fica no Planalto de Piratininga, mas o nome oficial dela, há tempos atrás, era São Paulo dos Campos de Piratininga. Ficou só o São Paulo depois, né? É que nem São Sebastião, das Águas do Rio de Janeiro. Eu acho muito mais bonito, né? Mas tudo bem, ficou só o Rio de Janeiro. A gente ficou com o Santo, ficou com São Paulo. Né? Mas Piratininga, quer dizer, é uma coisa muito importante. Piratininga, pira é peixe. Ingá é claro. Eu entendo tudo disso do Tupi-Guarani, mas também minto muito. Ingá é claro como em Caatinga. Caá é mata, como Caaguaçu, grande mata. Caatinga é mata clara. Piratininga é peixe claro. Como peixe claro? Porque secou. E quando ele seca, ele fica branco. Enchia o rio Piratininga, invadia sua várzea, onde hoje é o Parque Dom Pedro, onde é o Cambuci, o Ipiranga, invadia sua várzea, e quando recuava, os peixes ficavam presos nas lagoas. Depois disso, secava, os peixes secavam ao sol. E aí os comedores de peixe seco comiam os peixes, Piratininga. Sabe o que vinha depois? Que secava, morria os peixes e tal? Formiga. E atrás da formiga?
O Tamanduá, Tamanduá TI. É o Luiz abrindo a mochilinha dele, né? O Luiz e a sua mochilinha sendo aberta. Eu bato palma também, viu? O tempo todo para isso. Bom, aqui é a Avenida Paulista, a gente com o menino montou um mapa quebra-cabeça. Ali aquela foto da esquerda, embaixo, a gente acabou de montar um mapa enorme de quase 100 metros quadrados, está lá no Sesc Itaquera, só da Zona Leste, os rios da Zona Leste. Em cima tem o livro O Menino que Riu, tem a gente na Bienal, tem uma exposição no Anhangabaú, do circuito Rios e Ruas. Vou ficar com 2 historinhas só daqui que é interessante. Uma, vocês já sacaram qual que é a parada do bagulho. Tem que emocionar. Tem que mexer em algum lugar. Não tem que ficar aqui achando que realmente, né? Que situação. A gente tem que se envolver, tem que se inquietar com isso. Nosso plano aqui é que vocês saiam daqui meio perturbadinhos. Não é que vocês saiam assim aplaudindo, dizendo que trabalho bacana que vocês fazem. Não. Vocês têm que sair daqui meio incomodados. E agora que eu sei? O que eu vou fazer com isso? O que eu posso fazer por isso? E é bom. Essa inquietação, ela é... E a gente inquieta com esses movimentos, né? Aquele livrinho lá de cima, a gente fez uma dessas explorações com um casal, estava lá. Ele ficou tão perturbado de ver esses rios, as águas lá dentro dele se mexeram também, né? Aliás, emocionar, o Luiz está falando de linguagem, emotion, é movimento. Então, o que a gente faz é mover a percepção, deslocar alguma coisa lá dentro, né? E ele ficou incomodado. Passou uma semana, depois de uma semana incomodado, ele nos entregou um calhamaçozinho assim de texto. Falei assim, eu escrevi um texto, espero que um dia seja publicado. Esse texto chamava-se O Menino que Riu. A gente teve até problema na hora de fazer, o livro saiu, porque linguisticamente não está errado, o menino que riu, é o menino que riu. Então não pode assim, não, mas é poesia. É o menino que riu. Ele transformou, acho que o Luiz ou a mim, numa criança que encontra um rio e resolve contar a história. Então é a história de um menino. O pessoal, quando fala assim, os meninos do Rios e Ruas, é a parte que a gente mais gosta quando falam, né? Que tem uma coisa infantil nessa história de achar um rio, querer abrir, e querer brincar, e querer contar essa história. Saiu o livro. E olha, é curioso, quem que é o pai do menino? A primeira coisa que para quem ele vai contar é para o pai dele. Ele acha num bueiro lá um rio, começa a ouvir o rio se encanta em ter alguém interessado pela história dele, e ele vai para casa contar. O pai dele é o prefeito da cidade. E o prefeito não tem tempo para essas coisas. Ele está ocupado com coisas mais relevantes, muitas coisas importantes, e um rio, visto por um menino, não era. E a história vai embora. Vale a pena dar uma... Não vou contar, vai ter spoiler aqui. É a história do menino, que deve ter, imagino que tenham novas edições desse livro, né? Ou seja, não tá terminada a história. Acho que a história está para ser escrita e continuada, né? E do lado ali, acho uma coisa que conversei com a Soninha recentemente, já tivemos aqui uma relação boa com o Ricardo Young na gestão passada, que ele se interessou pela iniciativa Rios e Ruas, saber o que a gente faz, e por várias iniciativas que estavam cutucando e provocando o movimento na cidade. E perguntou, afinal, o que a Câmara Municipal podia fazer a favor desse movimento de percepção, de entendimento das águas. Aí eu brinquei, nossa, tem uma fama assim, né, pejorativa, claro, né, da Câmara dos Vereadores, os vereadores nominarem as coisas, né, placa, rua. A gente podia pegar esse talento, né, de dar nome às coisas, vamos dar nome aos rios. E vamos sinalizar esses rios nas placas de rua. A gente botar um nome, tipo aqui no Viaduto do Jacaré, a gente poder ter a placa do Rio Bexiga, Bacia do Rio Saracura, Bacia do Rio Caguaçu. A gente poder nominar essas ruas todas de uma bacia em nome do que elas têm em comum, que é um rio. E a gente... Cadê o Léo? Está aí? Léo desenhou o projeto de lei. Está ali a testemunha, prova de que a gente apresentou o projeto. Se você falar uma besteira aqui, você corrige, tá?
Foi trazido para votação aqui na Câmara, aprovado. Foi trazido para a segunda votação, aprovado. E foi vetado o projeto. Pelo prefeito, por ser uma informação irrelevante para a cidade. A justificativa é de irrelevância. E a gente fala, uau, então temos um pensamento que acha que não é importante. A gente para, a gente cansa, a gente desanima. Não, a gente sustenta, quem sabe isso possa voltar. De repente, pode, não sei se vai ser em São Paulo, seria incrível em São Paulo. Talvez uma cidade mais próxima, uma cidade menor, a gente possa ter alguma prefeitura. Jundiaí está interessado em fazer. Está caminhando de... É uma informação de educação, de mobilização, de envolvimento. Vai trazer a... Mas, resumindo a história, a gente é meio enjoado também, né? A gente não se dá por vencido, a gente vai lá e põe o nome na placa. Olha lá. É o FEFA lá adesivando a bacia do Rio Saracura, né? Esse evento foi quando? Virada Sustentável, um evento patrocinado pelo Instituto Moreira Salles, bate-papo lá com o Guilherme Wisnik sobre a cidade, parará, e a gente fez o que a gente gosta, de conversar e passear. Aí a gente saiu para passear pelo Rio Augusta. Descemos ali a Rua Augusta, Frei Caneca, vendo ali a presença de um rio. Tem uma cachoeira ali incrível para vocês ouvirem. Final não dá para ver, mas dá para ouvir. Momento brilhante do passeio. Uma escadinha, um paninho, uma veja, né, no paninho para limpar a placa, um adesivo com o nome na letrinha bonitona, parará, e as pessoas sobem na escadinha para colocar o nome. Fica bonitão ali, está lá, bacia. Vocês descem ali a Peixoto Gomide, a Pamplona, a Frei Caneca, tem várias plaquinhas com... A gente fotografa, filma, o pessoal fala, nossa, aprovaram. Não, a gente está fazendo pirataria aqui, né? Mas já começa a pirar o imaginário das pessoas, achando, olha como seria legal. Nas várias... Não precisa nem botar em todas, bota em algumas. E não precisa trocar a placa, não precisa fazer licitação para fazer quem vai fazer. Adesiva, algumas. Rio de Janeiro tem a história das placas com o nome dos personagens, né? Prudente de Moraes foi presidente do Brasil no período tal, né? Por que se chama... Você vai entendendo a história da cidade pelas placas de rua. Vira um ambiente de educação, né? Então a gente continua fazendo. Então a gente vai fazer um passeio, a gente leva um punhadinho de adesivo, a escadinha, veja, paninho, e sobe para botar ali. As pessoas adoram. Tira foto da placa, né? Eu que fiz isso aqui, né? Muito legal, né? Simples demais, né? Olha, e quanto lugar que a gente já foi já no Brasil aí com rios e ruas. Foi longe essa história de passear na Vila Indiana, hein, Zé? Brasil e fora. Já foi fora também, é. Já para a Alemanha, para Portugal. Está voltando em Portugal, né? Uhum. Portugal tem um passo à frente que eles estão abrindo o rio. Na cidade do Porto tem um rio chamado Ribeira da Granja. Eles têm um episódio de 500 metros de um rio fechado, que hoje está aberto. Vou até mostrar já aqui. Eu acho que do Ribeira da Granja não tem. Essa foi uma exposição que a gente fez em São Paulo. Gostou? Fala no microfone. Olha, eu acho que devia voltar a ter esse local, essa exposição como permanente, porque ela é um trabalho de luz lindo que os rios vão se mostrando. Vou te contar uma novidade boa. Só para você, só para você. Ela foi doada pelo SESC, pelo Rios e Ruas, para o Museu Catavento. Vai ficar lá. Vocês estão aplaudindo aí? Vocês ouviram alguma coisa? Bom, quando estrear no Museu Catavento, vão ver, gente. É um trabalho maravilhoso. Lógico que parece, os caras estão se autoelogiando. Mas, na verdade, a gente deu toda a consultoria e o trabalho, a metodologia e o conteúdo. Mas a parte física da coisa, artística, que é o que os meninos do Laborg fizeram, o Alexandre, o Charles Oliveira, o Alexandre Gonçalves e mais uma equipe enorme, é incrível, vão ver. Quando a gente mostrava lá atrás esse tipo de foto para as pessoas, principalmente as crianças, a gente tirava a data e perguntava para o pessoal como era antes e como ficou. Aí as crianças olhavam e falavam sempre:
Ah, era do jeito que está embaixo e ficou do jeito que está em cima. Dá para ver o que está nas fotos? Embaixo os rios estão abertos, né? Estão abertos, tem parque, tem não sei o quê. Em cima virou avenida, certo? Só que é ao contrário, gente. A de cima, a primeira, é de 2008, a de baixo é 2014. A segunda é de 2008, a de baixo é de 2015. A de cima é de 2008, a de baixo é de 2015. Só que a gente está falando de França, cidade de Lyon, está falando da Coreia do Sul e está falando de Holanda, né? Vou mostrar mais uma. À esquerda, a gente tem como era antes. Parece a Marginal de São Paulo, né? Há um monte de pista, né? O rio e os carros passando do lado do rio. Aí ficou como é do lado direito. Sabe que essa foto é muito significativa? Todos esses projetos a gente pode ter crítica, pode falar, a gente não deve fazer desse jeito, pode fazer de outro jeito. É lógico. Só estamos mostrando uma tendência. A tendência no mundo inteiro de abrir. Esse é muito significativo. Esse é o Parque Madrid-Rio. Esse é o rio Manzanares, no centro de Madrid, na Espanha. Cadê os carros? Alguém sabe? Cadê os carros que andavam ali do lado esquerdo? Porque dá um problema, né? E agora? Cadê eles? Exatamente. Ó a inversão de pensamento. Não enterrar os rios, enterrar os carros. 7 quilômetros de túnel. Tá? Então, para você ver que tem uma tendência diferente. Mas eu quero mostrar só mais uma antes da gente ir para o filme. E essa, vocês conhecem? Oi, Jardim Botânico, o nome desse rio é Pirarongawa. Lado esquerdo, até 2007. Ficou 70 anos desse jeito. 70. Sabe por quê? Muito simples. Quando eles fizeram o Jardim Botânico de São Paulo, eles tentaram copiar um que era modelo na época, década de 30. É o do Rio de Janeiro. O do Rio de Janeiro tem uma alameda de pedras portuguesas e palmeiras imperiais em volta. Só que tinha um problema em São Paulo para poder fazer isso. Tinha um rio bem no meio. Aí eles fizeram o quê? Já tinham tecnologia, fizeram uma galeria, enterraram o rio. Isso na década de 30, hein, gente? Isso aí nem se fazia ainda. Mas era só para copiar o Jardim Botânico, né? Já tinha tecnologia, enterraram. Em 2007, a galeria deu um probleminha. E parte dela desabou. Aí, eles resolveram, em vez de consertar a galeria, abrir a galeria. Olha que ideia estranha. Que coisa mais louca. Eles abriram. E ficou do jeito que está do lado direito. Em 1 ano. E, vereadora Soninha, custou 1 milhão. Eu não sei quanto é que custa os quilômetros de ciclovia em São Paulo, tal, que são muito importantes, mas, olha, 1 milhão. Isso não deve ser valorizado em termos de verba, porque o retorno disso para a autoestima do paulistano, para a melhoria de qualidade de vida e etc., é enorme, não dá para valorizar assim. Mas, se quiser, a visitação, quando reabriu 1 ano depois, quintuplicou. Então, esse é um exemplo que não precisa ir na Coreia, não precisa ir nos Estados Unidos, etc. Vão até a Estação Conceição do metrô, tem uma piruinha que sai de lá, em 5 minutos está no Jardim Botânico, vocês vão ver um rio reaberto depois de 70 anos. Está ok? Vamos passar o filme para conversar com eles depois? Então, vamos passar esse filme rapidinho.
nós estamos num alto que todos conhecem como Paulista, o Espigão do Carraguaçu, um trecho do Espigão do Carraguaçu. E aqui é uma baixada, né? Quer dizer, um vale bem encaixado, é um vale. E aqui corre o Saracura. Essa é a vista deste lugar, olhando para lá, há 90 anos. 1925, 90 anos atrás. É maluco a gente imaginar isso, né? 90 anos. Nós não vamos seguir o curso do Saracura por esse braço, mas a gente vai encontrar o braço que desce por aqui, lá embaixo, na Praça 14 Bis. Mas o que tem de especial é a gente deixar uma marca na cidade. A gente vai fazer esse passeio deixando alguns sinais e nos divertir com esse processo de se aproximar dos rios. Tem que ser emocionante, tem que ser lúdico, tem que ser gostoso fazer isso. Não, qual que é a ideia agora? A gente vai disparar o processo de sinalizar, que é, primeira coisa, é sinalizar a presença de uma bacia. A gente está sinalizando que todas essas ruas dessa região pertencem a uma bacia, a bacia do Rio Saracura. Para a pessoa que passe aqui, se perguntar, escuta, tem esse rio? Tinha? Botar o nome Bacia do Rio Saracura, a gente vai acordar na cabeça dos cabelinhos brancos, das senhoras, dos senhores, as histórias do Saracura, de quando o Rio Saracura era aberto. Eu brincava no Saracura, eu brincava na ponte, eu já me machuquei lá, eu nadei. Então acho que isso é de um respeito pela memória, não só do rio, mas da população que viu esses rios e que tem histórias para contar e já vão ter ido embora. Esse aqui é o tal do colo, né? Ou seja, para lá a gente vai subir e para cá a gente vai subir, mesmo que seja pouquinho. Então o colo é esse, um vão não construído, um vão por onde pode estar passando uma galeria. A gente está caminhando para uma das nascentes do Saracura. Embaixo desse prédio aqui tem outra, com certeza. Ali para cima, na Ribeirão Preto, tem outras nascentes. A região inteira que é uma região de nascentes. Eu acho que daqui até lá, acho que eu vou pedir, não é muito tempo, mas acho que merece a gente silenciar para entrar no santuário. Então talvez esse silêncio nos ajude a acordar os sentidos. A gente está com os olhos muito abertos, com os ouvidos abertos para ouvir o som daquela região, o som desse santuário. A gente entrar com toda a cerimônia de quem vai reencontrar um parente antigo, a razão de ser de São Paulo talvez tenha a ver com esse rio. Ou seja, a gente está em São Paulo se estabeleceu aqui por uma enormidade de águas que tinha nessa região. Eu acho que é legal aqui nesse lugar, a gente vê um lugar, como São Paulo cuida das suas nascentes, né? Ou seja, a gente tem que ser capaz aqui com a nossa imaginação, com o nosso olhar a beleza desse lugar. Mas isso aqui é uma nascente, isso aqui é como ela está. Sendo tratada hoje por uma lógica, por um pensamento, por uma política. Ela é tratada assim com um certo desprezo, assim, isso aqui é um terreno abandonado, isso aqui está associado ao lixo, está associado... A gente pergunta para as pessoas aqui na região, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma área de despejo de lixo. É a forma de tocar o coração das pessoas. A gente não vai
arrumar esses rios e não tocar aqui. Isso aqui não é justo, a gente ter essa situação, ter o rio nessa condição. E a arte, ela entra assim como talvez a melhor aliada, né? Sensibilizar as pessoas que estão na margem do rio, que vão passear por ali, né? Eu conheci esse rio, a gente era criança, estava falando para ela, a gente ia andando pelo rio. Era um rio sujo, a gente nem sabe até hoje como não pegou doença. Né? Naquela época acho que não existia. A ideia de rio e esgoto, ela foi grudada. O trabalho nosso é começar a fazer o processo de limpeza, Saneamento de mental. saneamento na cabeça das pessoas, não. O esgoto deve estar canalizado, coletado, tratado, escondido, guardado. O rio, que não é esgoto, ele deve estar aberto, livre, limpo e disponível para a cidade. Vocês não estão querendo abrir rio, não, né, pessoal? Muita gente vai falar Vocês não isso. estão falando em abrir esses rios, não. E vão imaginar que esses rios sujos, fétidos, estragando a cidade. Essa relação nova com quem mora aqui há muitos anos ou quem mora atualmente, ele terá que considerar que isso é um benefício, não é? Mas eu não Na vejo verdade. benefício nenhum arrancar o asfalto e a gente ter que pisar no barco. Claro, Qual é o benefício? O benefício é bom para quem vem olhar, é bonito. Agora, para quem mora aqui, você vem aqui, arranca o asfalto, quebra o muro, enche de bandido aí. Os vizinhos que normalmente ficam assim um pouco refratários a essa mudança da vizinhança, eles têm que ser seduzidos por esse sonho de construir uma cidade próxima, mais amigável. Então, o espaço público, o espaço da praça, a questão da construção da cidade, a especulação imobiliária, o projeto urbanístico, etc., tudo está envolvido com o rio. O trabalho é muito mais amplo do que um trabalho, digamos, de cunho ecológico. Não é. A gente está dando existência ao rio. Isso aqui é um não lugar. E a gente transformou um não lugar em um lugar. Então obrigado. Foi lá ver o rio? Ah, legal. Quer ir lá? Mostrar pra eles aqui? Sim, mas a gente tem que tomar cuidado com ele, Mas que tamanho que era o peixe? Só pra saber que tamanho que era. Menor. Assim? Sim, menor. Muito menor. Muito menor? Muito menos. Isso era um matagal, um pântano. Ninguém entrava aí. O pessoal jogava caçamba que o pessoal põe lixo. Primeiro mutirão que a gente fez aqui, imagina 100 pessoas encharcadas, né, lama até aqui, cavando, abrindo esse espaço, podando, limpando, para a gente poder fazer o curso do rio. Terminou o dia, estava todo mundo absolutamente exausto e feliz, né? A gente abriu uma nascente. Foi muito legal que veio um técnico, né, da Sabesp. Ele falou, cara, mas que legal e tal, vocês fizeram direitinho, né? Um técnico, né? E quem fez o projeto? A gente é o rio, né? A água brota ali do muro, então elas resolveram fazer um dreno aqui. E aí acharam um lugar que era mais baixo, pô, pode ter um lago e tal. Isso é uma dimensão do Rios de Rosto, que é a dimensão das intervenções. Uma coisa é conversar, outra coisa é passear, e outra coisa é intervir no lugar. E redesenhar esse lugar. E chamar as pessoas da comunidade para fazer isso. E aí, quando a gente põe a mão, a gente começa a se responsabilizar pelo que é nosso.
que é nosso. É um chamado para ação próxima, para pequena ação, para um pequeno gesto. Cuidar do seu lugar é cuidar do Rio da Prata. Porque o nosso cocô, o nosso xixi vai bater na Argentina, né? Porque vai pro Tietê, o Tietê pro Paraná, o Paraná pro Paraguai, o Paraguai pro Rio da Prata, o Rio da Prata, Montevidéu com Buenos Aires. Acho que a gente quer convidar vocês já para a primeira visita ao Rio Aberto, em São Paulo, daqui a alguns anos. Então, vocês são os primeiros convidados a estar lá com a gente, brincando nesse rio. Eu não sei onde vai ser, e eu não sei que tamanho vai ter, mas a gente sabe que vai rolar. A gente tem hoje um punhado de gente interessada nesses rios. Talvez daqui a um tempinho a gente tenha um punhado a mais. Talvez mais um tempinho a gente tenha uma pequena multidão. Vai chegar numa altura que vai ser irreversível. A ideia agora é que a gente converse um pouco com vocês. Já tem gente querendo fazer pergunta aí? Olha lá, já tem aqui. Ali também, viu, Bueno? Levanta a mão para ele levar. Você quer começar? Sim, como foi mostrado no Beco do Batman, né? Que as pessoas viraram as costas para o rio, mas tem um certo respeito, né, pela passagem do rio. Sabe que vai chover e vai encher e vão conviver. No caso, por exemplo, lá de Itaim, Jardim Pantanal, tem que sempre inunda, e a solução fica sempre de acabar com o problema, eliminar o rio. Eu fiquei curiosa para saber se há muita apresentação de projetos para, por exemplo, que se torne que nem Veneza, por exemplo, ou nas áreas de mangue, né, aqui no Brasil mesmo, conviver, né, conviver sem. Eu gostaria de saber, fiquei curiosa para saber se há, né, apresentação de projetos nesse. Muito obrigada. Seu nome é? Madalena. E você é lá da Zona Leste, é lá perto do Pantanal? Não, eu sou de São Mateus. São Mateus. Tá. Bom, uma coisa que o Bueno gosta de fazer... Segura para mim o microfone assim aqui, por favor, Bueno. Uma coisa que o Bueno gosta de fazer para explicar como é que a gente sonha a cidade de São Paulo, eu preciso pedir para ele segurar, porque tem que fazer com as mãos. Vamos fazer junto também. Vamos entrar na experiência. Ele vai fazer meio Libras. Agora fiquei envergonhado. Faz também, gente. Vamos lá. Vamos lá. Também, meio assim, ó. Legal. Isso, assim. Bom, a gente vive numa cidade assim. Uma cidade que optou por ter os rios encobertos pelas ruas. Aí as pessoas falam assim, o que vocês querem fazer é inverter então, né? Não, agora os rios vão... Não. A ideia é como os rios podem conviver com as ruas. Então, tem tudo a ver com o que a... Fizeram? Fizeram? Tem tudo a ver com o que a Madalena estava falando. A tendência, aqueles projetos que a gente mostrou para vocês de rios sendo abertos pelo mundo, a tendência... Hoje a gente tem uma série de tecnologias que... são colocados num guarda-chuva grande, assim, chamado infraestrutura verde. Que seria o quê? Seria uma Veneza moderna. Então, como conviver com as águas? A gente tem um grande amigo e feríssima no trabalho com as águas, que é o Guilherme Castanha, e ele diz o seguinte, o erro do pensamento está em que a gente quer que a água passe rápido e vá embora. Tira logo essa água daqui. Choveu? Tira daqui. Está enchendo porque tem uma nascente, as pessoas chamam de infiltração. Tem uma infiltração lá em casa, né? Pô, gente, é uma nascente. Olha que bacana. De repente a pessoa tinha um problema e ela virou um tesouro. Só porque mudou de nome. Aí é olhar de um jeito diferente.
Então, o Guilherme sempre diz, o nosso problema é esse, querer tirar a água rápido. A ideia não é essa, é como a água fica mais tempo em menor quantidade. E durante o maior tempo possível do ano. Para quando chegar na seca, ter água. E para quando chegar a chuva, ter para onde ela ser. De a gente ter área, por exemplo, que possa ser inundável. Não nossas casas, mas áreas que possam ser inundáveis. Parques que são inundáveis só parte do ano. Então, a ideia tem sido essa mesmo, Madalena, de como conviver com a água, conviver bem. Bom, eu já tinha agradecido umas 3 vezes no começo, agradecer de novo a presença de vocês. Gosto muito quando eles falam que o movimento, você disse irreversível ou irresistível? Irreversível. As águas têm um pouco isso, né? Quer dizer, a gente consegue interferir, reverter, mas ela tem um curso. E eu acho que a gente está nesse movimento. A história acontece muito assim, né? A gente exagera muito para um lado, aí chega no ápice, aí vem a decadência, aí a gente retoma algumas coisas. E eu acho que a gente está nesse movimento de retomar algumas coisas, né? A minha geração da minha mãe, foi a geração do descartável, como a liberação feminina, né? Em vez de você ficar preso lá, lavando tudo, imagina, usa uma vez e joga fora. E a gente agora já está se dando conta cada vez mais de que é uma coisa tão estúpida usar uma vez e jogar fora. Tantas coisas que foram feitas para durar. Plástico é um material super durável, é uma qualidade do plástico. Aí a gente faz plástico para durar uma vez só e jogar fora, usar um canudinho 30 segundos. Pensa de dinossauro a petróleo, de petróleo a plástico, de plástico a canudo. Milhões de anos. Aí a gente usa o canudinho, porque não precisa, né, gente? Levanta o copo. Usa o canudo 30 segundos e joga ele fora. E aí, ontem saiu uma notícia de que o Parlamento Europeu aprovou, e eles pensam direitinho, né? Porque eles pensam assim, olha, até 2020 tal coisa, até 2025 outra, até 2030, fim. Acabou o plástico de uso único. Então, isso está acontecendo nas casas políticas, inclusive, está acontecendo nas empresas. As pessoas estão se dando conta, e quanto mais a gente se der conta, quanto mais a gente prestar atenção, mais influência a gente vai ter nesse rumo das coisas. Agora mesmo em São Paulo, ainda tem muita gente pedindo para canalizar córrego. Tem muita demanda. As pessoas vêm pedir emenda para vereador, para canalizar o córrego que passa atrás da sua casa, aquele córrego fedido, horroroso, tal. Mas também tem gente pensando em parque linear, em despoluição de córrego, em ilhas flutuantes, em jardins de raízes para filtrar a água, para tratar da água de um outro jeito. Já tem jardins de chuva por aí. Sabe aquelas rotatórias, né, no cruzamento, as menorzinhas assim? Já tem lugares da cidade em que, em vez de ser uma roda de cimento assim, virou um jardim de chuva para filtrar a água da chuva. Uma boa parte da poluição do Rio Pinheiros, a gente vê lá, né, esgoto industrial, esgoto médico, e tem uma tal de uma carga difusa, que é a sujeira da cidade lavada pela chuva ou pela gente. Então, quanto mais a gente reparar, né, nas coisas, nas relações, no impacto que a gente causa no mundo, mais a gente consegue reverter esse impacto. E eu acredito, sim, que seja irreversível essa noção que está se adquirindo das maluquices que a gente fez. Imagina se alguém propusesse, não, vamos azulejar a praia e tapar o mar, porque o mar causa, né? O mar causa, que bagunça, que barulho, que seria ridículo. A gente fez isso com o Rio. A gente azulejou a praia e enterrou o mar, só que foi com a terra e foi com o rio. Mas está mudando desde que a gente mude, né? Muito, 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 muito obrigada, muito obrigada. E até as próximas. Vamos descobrir Rio!